Olá, hoje eu irei tratar do assunto da manipulação psicológica que os Estados Unidos exercem sobre o resto do mundo. Observem que o termo manipulação não foi ao acaso, uma vez que a ideologia liberalista imanente dos Estados Unidos para o resto do mundo é um projeto pensado, cujos efeitos foram planejados e instrumentalizados. Antes de tudo, irei começar explicando, a nível isolado e de forma básica, como as cognições de uma pessoa funcionam. De forma geral, interpretamos o mundo através de esquemas cognitivos. E o que são esquemas cognitivos? São princípios organizadores amplos que o indivíduo usa para entender a própria experiência de vida. Estes esquemas são formados na infância e adolescência principalmente, podendo se desenvolver também na vida adulta, mas neste último caso, com mais dificuldade. Quando experienciamos algo, fazemos uma avaliação cognitiva deste evento, ou seja, os nossos esquemas cognitivos vão explicar ou tentar explicar o que estamos vendo. Se vemos uma conta de matemática, os esquemas cognitivos formados acerca daquela conta são ativados, e fazemos uma avaliação cognitiva dessa conta. Nos lembramos de como resolvê-la. Quando vemos alguém chorando, sentimos empatia e tentamos ajudar, pois foi assim que aprendemos a lidar com a dor alheia durante a infância, num cenário ideal. Essa avaliação cognitiva vai gerar emoções, pois emoções estão sempre associadas a cognições. Uma coisa não se separa da outra. É uma contradição, pois quase que ao mesmo tempo que os pensamentos geram emoções, eles são gerados por elas. Assim, o esquema engloba tanto os pensamentos quanto os sentimentos. E por pensamentos, entendemos as crenças, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de ideias rígidas formadas acerca de si, do mundo e dos outros. A partir das cognições e emoções experienciadas, a pessoa vai emitir um comportamento. Ela vai reagir ao ambiente, orientada pelo esquema. A resposta do ambiente a esse comportamento vai modificar o esquema em menor ou maior grau, o validando ou o invalidando. Portanto, as pessoas estão em constante modificação com o ambiente. O indivíduo isolado, ao mesmo tempo, influencia aqueles com que tem contato e é influenciado por eles. Isso é válido para os meios de comunicação também, obviamente. Portanto, todos estamos sendo manipulados por alguém o tempo todo. Viver em sociedade significa que as estruturas mentais, os modelos internos de funcionamento que você utiliza para interpretar o mundo e formular uma resposta a esse mundo, estão sendo constantemente modificados. Dito isso, entra em cena um outro aspecto importante da nossa análise que transcende a psicologia, mas não se separa dela. Vivemos em uma sociedade de classes, e, portanto, estamos todos sujeitos à luta de classes. Numa luta de classes, a classe dominante precisa empurrar a sua ideologia para as demais classes. Agora, vamos falar um pouco sobre o conceito de ideologia, como descrito por Marx. A ideologia é um conjunto dos esquemas de crenças que apresentam os interesses da classe burguesa, da classe dominante, como sendo os interesses da classe proletária, ou seja, dos trabalhadores assalariados. Isso porque a democracia, enquanto colaboração entre as classes, não existe na sociedade capitalista. A social-democracia é uma forma de manter a classe operária sob repressão e fazer a manutenção do Estado burguês através de reformas sociais, que parecem ser benéficas e podem até ser em certa medida, mas impedem qualquer revolução que de fato coloque os interesses das massas como o foco do Estado. Mais especificamente, na sociedade em que vivemos atualmente, essa ideologia é o liberalismo. Mas por que o liberalismo e não outras ideologias? Porque o liberalismo advoga em favor do capital. E como vivemos em uma sociedade capitalista, o capital busca sempre se expandir. É importante lembrar que essa ideologia neoliberal não parte somente dos Estados Unidos, mas também de outras nações ocidentais, principalmente a Inglaterra. Mas neste vídeo, irei falar especificamente dos Estados Unidos. Começando pelo mais óbvio,
A indústria do entretenimento americano segue a ideologia das classes dominantes de forma planejada. Temos filmes clássicos que retratam os resquícios da Guerra Fria, como Rambo 2, Rocky Balboa, 007 GoldenEye e outros exemplos. É importante para os Estados Unidos que a população acredite no excepcionalismo americano. É importante para os Estados Unidos também que a população acredite nos fundamentos necessários para a expansão do capital. Os americanos precisam cultuar a liberdade, o trabalho, o tradicionalismo, o elitismo e o anticomunismo. Essa liberdade, obviamente, se refere à liberdade das classes burguesas e pequeno-burguesas, principalmente da população branca. E essa liberdade se encerra quando ameaça se enfrentar com a ideologia dominante do liberalismo. Isso tudo vem sendo construído desde o século passado. Também é muito importante para a expansão do capital e para a exploração dos trabalhadores que a população média acredite no empreendedorismo individual. Não é à toa que existe um grande culto aos bilionários e a história falsa de que eles conquistaram o que têm por meio do empreendedorismo e da meritocracia. As privatizações também são muito propagadas pelo liberalismo. Criar essas crenças requer que gerações inteiras vejam isso em todos os meios de comunicação possíveis. Os Estados Unidos precisam que a população acredite nisso com muita intensidade, porque só assim ela vai conseguir ignorar as milhares de evidências de que o liberalismo é prejudicial para essa população. Quando entramos em contato com uma evidência contrária às nossas crenças, ou a crença é tão forte que ela distorce a realidade para acomodar aquela evidência, ou a gente percebe que está errado sobre o mundo. Por isso, o liberalismo quer tanto conquistar o espaço das nossas cabeças, porque senão ele perde força. O liberalismo americano precisa que a população cresça com uma cognição estruturada no seu sistema para que a ideia de qualquer outra forma de organização da sociedade seja vista como impossível e indesejada. Por hoje é só. Espero que tenha aproveitado o conteúdo. Até a próxima.